Vamos lá. Esse vídeo aqui é aquele já tradicional que você já conhece, de reagir à coletiva do Mano Menezes. Eu não reajo a todas as perguntas, né, mas reajo a algumas ali que são mais importantes. Teve 3 perguntas dessa vez, então eu vou selecionar algumas partes da resposta dele. Antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô aqui em Porto Alegre. Volto neste sábado para casa, vim fazer a cobertura de mais um jogo do Fluminense. É importante te avisar que na Golcase tá rolando já o mês da Black Friday e eles estão com uma promoção espetacular. Você usa o cupom JORNADA, importante usar o cupom JORNADA, mas você paga uma capinha, comprou uma capinha e leva 2. Não tem, não, mas tem ali letrinho miúda que você tem que dar 2 mortal pra trás. Não, não tem isso não. Você comprou uma capinha, você já ganha outra, automaticamente. Então aproveita, vai lá para você comprar capinha para você. Tem capinha oficial do Fluminense, tem de outros clubes do Brasil também, um cupom nosso vale para qualquer clube. Tem da NBA, da NFL, tem de desenho, de série, de filme, tem de tudo. Capinha lá na Golcase, beleza? Compra aí, faz a festa, dá de presente de Natal pra galera também. Ótimo presente de amigo oculto, tá? Inclusive, se já estiverem sorteando aí os amigos ocultos, aproveite. Vamos para. O link vai estar aqui na descrição e usa o cupom JORNADA. Vamos para a primeira. O Mano Menezes foi perguntado sobre como motivar o time do Fluminense para essa reta final. Vamos lá. Bernabei? Bom, boa noite. Segundo, a gente tem todas as motivações do mundo. Quem está no Fluminense não precisa ser motivado para coisa nenhuma, né? Quem não tem motivação para estar aqui não pode estar aqui. Não temos casos como esse, os jogadores estão trabalhando para isso. Vamos trabalhar bem nas 2 semanas que temos pela frente e vamos nos preparar para vencer a primeira partida dentro de casa, que sempre é o que a gente tem que fazer. Não dá para vencer 2 jogos, não dá para vencer 3 jogos, temos que vencer. Não podemos adiar essa questão de vencer. Ou seja, o jogo contra o Fortaleza se tornou o jogo crucial do Fluminense, né? Bem claro isso. Aí ele dá uma explicação sobre a entrada do Guga. Por que ele botou o Guga mais avançado? Essa iniciativa do Internacional no primeiro tempo e a do meio campo ia fazer. Eu não sei se você sabe, mas o ano passado um time foi campeão brasileiro com 2 laterais direitos. Então o problema não são os 2 laterais direitos, não são 2 laterais esquerdos. É fazer bem as coisas que você se propõe a fazer. Beleza. Mas ninguém falou que o problema foi colocar 2 laterais. Essa lógica não faz sentido. Não, o problema não são os 2 laterais. Veja, alguém foi campeão com 2 laterais. Não. Então dá pra dizer que, na verdade, o problema é esse sim, porque 20 times foram campeões sem 2 laterais direitos, então era mais fácil usar esse caminho. Não, não faz sentido essa frase, né? Mas ele vai dizer aqui agora, nas próximas frases, sobre o problema não ter sido o Guga. Eu discordo que o problema não foi o Guga. Eu diria que o problema não foi só o Guga, mas ele cita o que pra mim foi o outro problema do Fluminense, principalmente no jogo inteiro, né? E Guga não jogou de ponta direita. Guga jogou na segunda linha do meio campo, a gente fez 2 linhas para defender e a missão dele no primeiro tempo era fazer isso. Nós dividimos o jogo em partes, entendíamos que era importante conter essa iniciativa do Internacional no primeiro tempo, a gente fez, o Guga fez bem a parte dele que coube. Leia-se, o Guga jogou para defender. Vamos aqui pegar as declarações, né? O Guga jogou, o objetivo dele era defender e o objetivo do Fluminense no primeiro tempo, dividindo o jogo em partes, era não levar gol do Internacional. Levou. Fique claro, levou. Daqui a pouquinho o Mano Menezes vai comentar sobre a questão dos jogadores desinteressados no elenco, tá? Que foi a pergunta que eu fiz. E nós, como equipe, não fizemos a outra parte. Levou, na verdade, sofremos muito mais pelo lado esquerdo. Nosso Eles estão bem que saiu no intervalo. Porque o Lessa comentando aí, invadindo a coletiva, né, lá na transmissão. O Guga fez tão bem a função dele que saiu no intervalo, né? Interessante. Mas o ponto principal é a questão que ele fala agora do Diogo Barbosa, né? Ele não vai falar diretamente, mas ele fala. O Fluminense fumar a avenida pelo lado esquerdo. Porque não fizemos bem o que precisava ter feito, não marcamos bem, e Tabata estabeleceu uma superioridade muito grande sobre o nosso lado esquerdo defensivo. Na verdade, o Alan Barbosa Patrick levava Facundo para o fundo, liberava a frente da nossa área, Tabata trazia para dentro e fez 1, 2, 3, 4 cruzamentos, né, até o gol anulado. Segundo tempo, com os mesmos jogadores, resolvemos isso. Então,
Então, só que não foi com os mesmos jogadores do lado esquerdo. Aí você fala, ué, Gabriel, não, trocou o Guga pelo Marquinhos do lado direito. Pois é, mas o Fluminense passou a ter dois atacantes, né? O Marquinhos nem foi brilhante, mas ele entrou no lugar de um peso morto. Aí a gente passa a ter um atacante pelo lado direito e o Keno pelo lado esquerdo. Aí a melhor chance nossa pelo lado direito não foi com o Guga, foi com o Keno no primeiro tempo. Ou seja, o Keno tinha que sair lá da ponta para às vezes criar do lado direito e aparecer para fazer alguma coisa junto com o Lima, porque o Guga era um peso morto no campo de defesa, e aí tinha espaço para poder o Bruno Gomes, o Alan Patrick e o Tabata triplicarem em cima de Bernal e Diogo Barbosa, que já estavam mal. Então, assim, é óbvio que a entrada de Marquinhos faz a diferença em relação a essa marcação pelo lado direito também. Só que ainda assim não resolveu. Então não se trata deste ou daquele, se trata de fazer bem feito com qualquer jogador. E a gente não fez essa parte bem feita. Segundo tempo, a gente já tinha a ideia de voltar com Marquinhos, tanto que voltamos com o 0-0. Ou seja, ele contava de segurar o 0-0 no primeiro tempo e com o Marquinhos no segundo tempo amedrontar mais o Inter para poder fazer 1-0. Só que aí tomou o gol. Não era só uma questão de defender. Estabelecemos um volume de posse de bola maior, mas continuamos tendo dificuldade de transformar esse volume de posse em situações de gol. Tomamos o gol de uma rebatida de bola, tomamos uma bola nas costas, no cruzamento a bola raspou em Samuel, subiu, encontrou o Borré sozinho do outro lado para fazer o gol. Pois a gente foi sendo cada vez mais ofensivo e colocando jogadores para que o time tivesse pelo menos essa qualidade de bola maior em termos de construção. Acho que tivemos uma ou duas chances, uma delas com o John Kennedy, que Rocher fez uma defesa bem difícil de fazer. E no momento que fomos por tudo ou nada, tomamos um segundo gol. Enfim, eu confesso que eu discordo um pouco dessa análise mais tranquilona do Mano Menezes, né? No sentido de que nossa tática que não deu. Porque o Fluminense é um time pobre de criação e que sem os seus principais jogadores é um time nulo de criação. As pouquíssimas jogadas que o Fluminense criou foram a linha de fundo com o Samuel Xavier no segundo tempo. Ou então no primeiro tempo com uma velocidade e uma individualidade do Keno no contra-ataque. Foi basicamente isso. Mas vamos para a pergunta aí que eu fiz, só para esclarecer. Eu ia fazer duas perguntas, tá? A minha pergunta ia envolver também o porquê o Terãs fica no banco sempre. Ele nem entra em campo, mesmo com improvisações e 5 mudanças, ele não entra, e com 5 desfalques. Mas ele também não sai do banco. Ele é sempre relacionado. Ele não vira o Douglas Costa. Mas, enfim, a assessoria não me permitiu fazer essa pergunta. Eles disseram que eu poderia fazer duas, então eu deixei essa para depois. Depois deram o microfone lá para alguém do Internacional e aí eu não pude fazer a segunda pergunta. Enfim, né? Pois, boa noite. Eu tenho impressão, vendo as críticas da torcida, seja na arquibancada, seja pela internet também, né, que é o contato que a gente acaba tendo daqui de Porto Alegre com o público do Rio, eu tenho a impressão de que a crítica não é exatamente sobre hoje. O torcedor, isso você falou no início, entende que era um adversário difícil, entende que vinha para cá como franco atirador. Mas muito pela postura do time ao longo do ano. O Fluminense, por várias vezes, ele teve... Parece que quando tem oportunidade, igual o Caverna do Dragão, lá o desenho, na hora que tem oportunidade, ele não chega. E boa parte disso passa para a gente que está do outro lado, às vezes até um desinteresse do Fluminense, de alguns jogadores. Essa semana... Eu gosto muito de reparar, na hora da pergunta eu não consigo fazer tanto, né? Apesar de eu estar olhando sempre para o Mano Menezes, mas eu gosto de, revendo as minhas perguntas, reparar as reações dele enquanto está acontecendo a pergunta. Eu já fiz essa pergunta para o Mano Menezes aí de maneiras diferentes umas 4 vezes. A resposta dele, que mais me convenceu de que ele estava falando plenamente a verdade, foi essa de agora. Deixa eu completar a pergunta aí. Circulou algumas coisas sobre você ter carta branca do Mário Bittencourt para poder agir, etc. Enfim. Eu queria saber de você o quanto que isso, desde a sua chegada, teve alguns jogadores já que saíram, Douglas Costa, Gabriel Pires, alguns pararam de ser relacionados, como Felipe Alves, o quanto que isso tem sido uma coisa que você considera como importante para essa rota de escapada do Fluminense? Bom, a pergunta é bem profunda e bem complexa de a gente resumir em pouca coisa, né? E penso que não é hora da gente fazer isso. Embora internamente nós temos as nossas avaliações, internamente nós conversamos muito sobre isso,
A hora agora é de tirar o Fluminense da situação que ele está. Depois que terminar a temporada, acho que é a hora de fazer avaliação. Ele vai continuar a resposta, mas eu só preciso parar aqui o seguinte: a gente não vai ter o Mano Menezes falando depois que acabar a temporada. Então vai ter o Mano Menezes falando lá na temporada que vem, se ele estiver no Fluminense, né? Então a gente não tem como ter isso. Mas, novamente, é a resposta que eu achei que ele deu de maneira 100% sincera, tá? O que ele falou até agora é: não é hora. Não é, e perceba, se o Mano Menezes treinasse igual ele dá entrevista, a gente estaria disputando o título brasileiro, tá? Só pra deixar claro. As entrevistas dele são boas. Porque o Mano Menezes tá indo até o limite do que ele pode falar sem deixar o torcedor no escuro, sem passar pano pra atitude de merda de jogador, mas sem perder o grupo também. Que olha só a continuação da resposta dele. E certamente ela não vai ser expondo esse ou aquele publicamente, porque não é interesse de ninguém. Tá? O torcedor tem avaliação, a gente respeita a avaliação, mas eu posso garantir ao torcedor que falta de interesse não há. Tá? O que há é um ano que começou difícil e veio se arrastando, né? E aí, ao estar na situação que está, de pressão extrema, porque não é fácil jogar nessa pressão extrema, alguns sentem mais, outros sentem menos. Alguns já passaram por situação como essa, outros estão passando pela primeira vez, porque o clube grande não é normal de estar aí. Então, nessa hora, é trabalhar, falar pouco, porque não vai ajudar nada nós tornarmos situações públicas que nós pensamos para lá ou para cá, e depois, quando terminar tudo isso, fazer a avaliação correta para o Fluminense e para o futuro do Fluminense. Por que eu falei que a resposta me pareceu 100% verdadeira? A fala do Mano Menezes indica claramente que houve, ou até acontece ainda, dificuldades de lidar com a acomodação. Ou com alguns tipos. Os motivos que levaram ao afastamento de Douglas Costa, de Gabriel Pires, de Felipe Alves, o Felipe Melo virando quinta opção na zaga, sexta opção na zaga, o John Kennedy virando terceiro reserva, nem sendo relacionado para alguns jogos. Se bobear o Terãs não jogar, talvez até o Renato Augusto não jogar, a gente não sabe como é que é a conduta dele 100%. E agora, mais recentemente, a saída de Marcelo. Tudo isso é um fato que está acontecendo. O Mano Menezes vai para entrevista e, assim, o que a gente normalmente vê, tá? A gente vê treinador que vai para entrevista e fala: tá tudo bem, não tá acontecendo nada, fulano não fez errado, e passa pano pro jogador. E internamente faz o quê? Passa pano também. No jogo seguinte tá lá o jogador escalado titular. A gente vê treinador que vai para entrevista e lá, uma vez ou outra, a gente vê uns treinadores que vão pra entrevista e mete o malho no jogador, perde o grupo. O cara fica puto, o outro que acha que não tem que ficar expondo o jogador fica puto, não sei o que, e vira um racha completo. O Mano Menezes não tá fazendo nem o que irrita a torcida, nem o que irrita o jogador. Ele tá chegando e falando: olha, eu não vou responder essa pergunta aqui diretamente, não porque a pergunta não mereça resposta, mas porque se eu responder essa pergunta, essa é a resposta dele pra mim. Ele tá falando: se eu responder essa pergunta aqui agora, o Fluminense vai acabar sendo rebaixado, porque eu vou ser demitido, ou se eu não for demitido, eu vou causar uma trolha dentro desse grupo aqui que vai ser uma maluquice. Então, nesse momento, é melhor eu não responder essa pergunta. Eu vou garantir pro torcedor que o problema não é desinteresse, ele tá garantindo isso. E no final do ano a gente vai poder resolver de uma maneira um pouco mais enérgica. É isso que me passa a resposta dele. Porque, de fato, o Mano Menezes expor agora o problema, ele expor o problema que acontece, algum problema, ou os problemas, ou os problemas que aconteciam dentro do Fluminense, nominalmente ele, vai ajudar? Não vai ajudar, ele não vai. A gente descobrir, talvez sim, principalmente para erros como era a situação do Marcelo, que eram erros seguidos que causavam problema e quem comandava passava pano. Quem comandava ficava do lado do Marcelo. É o legítimo termo passar pano. Não corrigia a conduta, até o momento em que ficou insustentável. Parece que o Mano Menezes está corrigindo essa conduta. Ele não está passando pano, ele está corrigindo, só não está fazendo isso publicamente. Então, assim, pela primeira. Eu perguntei isso umas 3, 4 vezes. E eu tinha já. Eu não tinha falado isso em público porque eu tinha medo de alguém da assessoria ver e etc.
e já estarem preparados por isso. Mas eu não ia parar de perguntar sobre desinteresse, acomodação, soberba, etc., sobre comportamento desse grupo e o porquê alguns jogadores foram afastados, enquanto não tivesse a resposta satisfeita. Acabei de ter uma resposta satisfeita. E agora, obviamente, eu vou abordar sempre outro tema. Inclusive, queria saber o caso do Terãs. Mas vamos para a última pergunta, que tem um pouquinho a ver também com esse ponto. Vou adiantar aqui um pedacinho para a gente poder ver. Entende com o outro, mas no aspecto o que faltou o Fluminense no seu melhor momento, teve ali uma bola na trave que o Rocher, né, não iria defender, mas o que faltou, qual foi o detalhe para o Fluminense sair hoje, quem sabe, com um empate aqui do Beira-Rio? A gente tem sofrido bastante no ano porque marcamos poucos gols. Então, quando temos o nosso momento, quando controlamos o jogo mais, a equipe não está conseguindo definir o jogo a seu favor, né? E isso obriga o técnico a traçar estratégias, como foi a estratégia do primeiro tempo. A gente sabia que ia sofrer ofensivamente com poucas oportunidades, mas queria estabelecer primeiro uma contenção dessa força do adversário, desse volume de jogo. Ou seja, agora ainda tá... Eu não tinha percebido esse pedaço da resposta. Tá mais claro ainda que... Olha o que eu falo, né? Algumas coisas não são ditas diretamente. Tá dito na coletiva aí. O Mano Menezes está dizendo claramente: a gente sabe que a gente não faz gol direito. Então a gente queria, pelo menos no primeiro tempo, não levar para tentar fazer no segundo tempo alguma coisa. Eu acho meio um comodismo desse time não conseguir criar. Ou nesse jogo até acharia de boa, porque os dois principais criadores de jogadas e o principal finalizador estavam fora. Mas ainda assim, né? No geral, isso me parece jogar o problema para debaixo do tapete. A gente não tem muita dificuldade de fazer gol, então vamos nos proteger só para não tomar. Para depois, na segunda parte, também estar apto para vencer, né? Só que, de novo, quando nós tivemos mais posse, quando nós tivemos mais bola, a gente encontra essa dificuldade que vem se repetindo durante a temporada. É verdade que jogadores importantes nossos não estavam, né? Nós estávamos sem John Arias, nós estávamos sem Ganso, que é o jogador que acha uma jogada diferente. A gente estava sem Cauã, que colocou uma força para a equipe, uma força de atacar mais profundidade, que a equipe se ressente bastante disso, tá? E outros jogadores, né? E tivemos também sem Fábio e sem Thiago Santos, só para não deixar ninguém fora, para não se sentir menosprezado. Mas a equipe pode, nas suas tomadas de decisão, encontrar caminhos com um pouquinho mais de lucidez. A gente tem cometido uns erros de afobação, de escolher o caminho errado no último momento. Isso provavelmente tem a ver também com essa pressão de estar jogando nas últimas colocações, de olhar para a tabela e se ver mal colocado, né? Porque, de certa forma, o time que tá jogando agora, uma parte dele, esse time pontuou muito no campeonato, né? Ele tá respondendo, tipo assim, como é que eu vou dar um exemplo pra ficar um pouco mais claro? O Cauã Elias tá tendo que fazer gol pra salvar a gente do rebaixamento como se estivesse na parte alta da tabela. Porque na época que tava Germancano e John Kennedy no primeiro turno, o time não fazia gol. Entendeu? O Cauã Elias tá lidando com uma pressão e com problemas que eram relacionados aos outros dois centroavantes. Ou você pode vir com. Porque aí é meio injusto porque eu jogava muito mais, mas tipo o Bernal com o André. O Bernal chega pra consertar um problema que era da época do André. O André não era problema, tá? Só pra deixar claro, só tô falando de épocas, né? Aí de resto o time até repete um pouco, né? Às vezes é o problema até do meu eu do passado mesmo, né? Nem todos estão preparados para esse momento, mas eu vou dar tranquilidade a eles. Tranquilidade não quer dizer... Esse nem todos estão preparados para esse momento também pode ser até, de certa maneira, uma resposta sobre garotos, né? De não subir a molecada do 17. Apatia, tranquilidade não quer dizer não trabalhar, não quer dizer não ter cobrança, porque nós nos cobramos muito, sofremos muito. O torcedor, eu tenho certeza que sofre, mas a gente que vive disso, que é a nossa profissão, pode ter certeza, sofre muito mais. Essa frase foi inacreditável, porque eu sei que o Mano Menezes quis dizer, tipo assim, torcedor, saiba que eu estou sofrendo também, mas ela não faz o menor sentido. Que é isso, gente? Torcedor, saiba que você que é apaixonado pelo clube sofre menos do que a gente que tá trabalhando aqui. Não! Você tá trabalhando. Se tudo der errado, o Mano Menezes vai ser demitido e vai trabalhar ano que vem no Cruzeiro.
E ok, como o Diniz foi agora, tudo deu errado, a gente tava na lanterna, na merda, o Diniz podia falar, tô sofrendo muito mais. E aí ele é demitido, vai pro Cruzeiro e tá na final do Sul-Americana. E sabe quem tá sofrendo? A gente agora. Então assim, Mano Menezes, não faz o menor sentido essa frase tua, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, pode ter certeza que a gente sofre muito mais. Não, não sofre. Não sofre. Não sofre, porque tem emprego. O nosso caso é paixão. Em relação ao Aí é a outra pergunta que é sobre a questão do Inter, né? Dele bater o recorde, o Roger bateu o recorde dele. É o que eu falei, cara. Eu falei essa frase aí no meio. Se o Mano Menezes treinasse o time, escalasse o time da mesma forma como ele dá coletiva, a gente estaria brigando pelo título. A verdade é essa. Porque as coletivas são boas, são esclarecedoras no geral. O problema é que ele treina o time e escala o time, né? E aí isso normalmente irrita bastante. Mas os coletivos explicam. Ele explicou por que ele botou o Guga titular. Ele botou porque ele queria mais um defensor pelo lado direito, achando que o lado esquerdo não ia ser um problema. Então, mais um defensor para não levar gol. De certa maneira, né, dá para dizer que ele não teve êxito, porque ele tomou um gol no primeiro tempo e foi anulado por quase nada. Mas na prática mesmo, ele não tomou gol, né? Na teoria, aliás. Na teoria, ele não tomou gol, terminou 0-0. A estratégia que ele tentou fazer, ele conseguiu fazer na íntegra. E essa estratégia não foi suficiente para vencer o Inter. Enfim, né? Sua opinião sobre a coletiva do Mano Menezes. Coloca aqui embaixo na caixinha de comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu.